Graças a Deus. Amém e amém. Uma boa noite de paz em nome de Jesus Cristo. Que a paz seja convosco, esteja com todos aqueles que ouvem. A Bíblia vai dizer: felizes são os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Está escrito na palavra de Deus, livro de Timóteo: toda escritura divinamente inspirada por Deus é proveitosa para corrigir, para ensinar, instruir, para que todo homem seja aperfeiçoado, instruído em toda boa obra diante de Deus, que quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e possam arrepender-se. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 3, que Deus quer que todos os homens se arrependam para serem salvos. Salvai-vos dessa geração, pois o tempo está próximo. A Bíblia vai dizer que nos últimos tempos certamente seriam, pois, então, tempos trabalhosos. A palavra de Deus adverte dizendo que nos últimos tempos os homens serão blasfemos, serão traidores, obstinados, orgulhosos, presunçosos, mais amigos dos deleites e amigos do mundo do que amigos de Deus. Pelo que a própria palavra de Deus está dizendo que são tempos trabalhosos. Jesus está às portas. O tempo é breve e por isso prepare-te para se encontrar com Deus, o Senhor. Nessa noite eu quero ler uma escritura, uma palavra fiel, porque essa palavra ela é fiel. E essa palavra diz no livro de Tito, no capítulo de número 3, está escrito: admoesta-os, pois, a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem nem sejam contenciosos, mas modestos e mostrando-se toda a mansidão para com todos os homens. Porque nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a vários desejos e deleites, vivendo em malícia, inveja, sendo odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, do nosso Senhor, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, isto que quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se então às boas obras. Essas coisas são boas, são proveitosas aos homens, mas não entrem em questões loucas, genealogias, contendas, nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Essas são as palavras de Deus. Deus abençoe. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, oro ao Senhor neste momento. Graças te dou, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Apresento diante do Senhor, Deus, a vida deste homem que nessa hora, Senhor, clama pela sua misericórdia e recebe essa oração de todo o coração, Deus. Que o Senhor possa estar, Deus, ouvindo as súplicas do coração dele nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor Jesus, pois a sua vida, a sua família, os seus negócios, os seus trabalhos. Que o Senhor, Deus, possa, meu Deus, colocar o bálsamo, Senhor, da cura, em nome de Jesus Cristo. Que o coração dele seja visitado nesta hora pelo poder de Deus. Então, Senhor, seja manifesto, Senhor, o teu poder, para a glória de Deus Pai. A sua vontade seja feita hoje e sempre. O Senhor possa abrir os caminhos, o Senhor possa repreender todo o mal, o Senhor Deus possa estar trazendo, Deus, paz, o Senhor possa estar trazendo, Senhor Jesus Cristo, ao coração alívio, o Senhor possa estar trazendo, Senhor Jesus Cristo, a verdadeira paz que excede a todo entendimento. O Senhor possa tirar todas as preocupações, todas as ansiedades. O Senhor traga certeza,
o Senhor possa, Deus, estar em nome de Jesus Cristo confirmando todas essas palavras nessa noite, em nome de Jesus. Seja feita a tua vontade agora e sempre. Amém. Amém. Vai em paz, Deus está no controle. Glória a Deus. Pois assim a palavra de Deus diz: para que se levantem as mãos cansadas, orem em todos os lugares com joelhos desconjuntados por todos os homens. A palavra de Deus diz em Tito, está escrito no livro de Tito: pois admoesta que se sujeitem às autoridades, às potestades. Nós sabemos que Deus constituiu autoridades, Deus colocou principados. A própria palavra de Deus, ela diz que Deus colocou então certamente principados, e assim Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Nos ensina as Escrituras a andar em temor. A palavra vai dizer que nós devemos estar preparados a obedecer a Deus, a caminhar em toda boa obra, se apartando da malícia, se apartando da iniquidade, se apartando do orgulho, da soberba, da depravação, da mentira, da bebedice, do adultério, da fornicação. A Bíblia nos ensina a andar não nos desejos de nosso coração, mas sim conforme a vontade de Deus. Sim, o coração é enganoso, e o coração é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Por isso não siga o teu coração. A Bíblia vai dizer que o coração do homem, dele sai malícias, adultérios, fornicações. É do coração que vem as mentiras, os furtos, os roubos, os maus testemunhos. De fato vem do coração. E a Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Do que está cheio o teu coração? A boca ora diz aquilo que está no coração. Jesus, ele diz que onde estiver teu tesouro estará o seu coração. O que sai da boca fala do que está cheio o coração. Pouco se fala de Deus e da sua palavra. Muito se fala de futebol, muito se fala de prazeres carnais, mas a Bíblia diz que aonde tiver o teu coração estará o seu tesouro. Muitos se falam de dinheiro e falam das preocupações da vida, mas porém a Bíblia diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O ser humano, infelizmente, a cada dia mais tem buscado em primeiro lugar as demais coisas, suas vontades, seus interesses, seus objetivos, e dizem que estão colocando Deus em primeiro lugar, e dizem que Deus está no coração. Porém a palavra de Deus vai dizer que então, se nós certamente buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e também a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Significa que Deus é a prioridade. Deus tem sido a prioridade na sua vida. E de fato, na prática, Deus tem sido em primeiro lugar, em primórdio. Ou será que nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas nunca têm tempo para Deus? Sempre estão atarefados e cheios de responsabilidades, e dizem que não tem tempo. Mas assim a Bíblia vai dizer que a hora é chegada e o tempo é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não mais no templo. Jesus falou: agora é a hora em que nem mais no templo, nem mais no monte se adorarão a Deus, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Deus da Bíblia é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ele nunca, na verdade, habitou em templos feitos por mãos humanas. Quando Davi, ele quer construir um templo em Jerusalém para Deus, Deus, na verdade, ele repreende Davi, porque, na verdade, ele vai dizer que nunca habitou em templos feitos por mãos humanas. Porém, Deus permite construir um templo em Jerusalém, através da descendência de Davi, o Salomão. E o Salomão mesmo, ele termina a grande obra do templo, e ele reconhece o poder de Deus, e ele vai dizer que Deus era grande ao ponto de não poder habitar dentro daquele templo, e de fato Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas, por causa do seu grande poder, por causa da sua grandeza. E assim a Bíblia vai dizer: que casa me construireis, sendo que eu criei todas as coisas? Que casa o homem pode construir para Deus?
Que casa o homem pode edificar para Deus? Que lugar que o homem constrói que Deus pode habitar, sendo que Ele criou os céus e a terra? Deus criou todas as coisas, quer os seres viventes, quer a criação, quer a terra, tudo Deus fez. Como o homem pode construir uma casa para Deus, como está escrito no livro de Atos, capítulo 17? Ou seja, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem aceita ser servido pelas mãos dos homens, como se Ele não tivesse construído todas as coisas, e como se Ele habitasse em lugares feitos pelas mãos dos homens. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus, os céus é o lugar da sua habitação, a terra é o estrado dos seus pés, é o estrado dos pés de Deus. A terra e os céus é o lugar de habitação de Deus. E olhamos para a palavra de Deus, e no livro de Coríntios, capítulo 3, a palavra de Deus vai dizer no versículo 16: não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que não é proveniente de vós mesmos, mas é a morada do Deus eterno? Sim, o corpo é templo de Deus, o corpo foi feito para ser morada do Deus eterno, o corpo foi criado para ser o templo da glória de Deus. Não existem templos da glória de Deus feitos pela mão do homem. Por maior que o homem consiga construir e fazer templos e mais templos, Deus nunca habitou. A grande realidade é que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. E por isso que a palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 3: Moisés foi fiel à sua casa, e Cristo sendo fiel à tua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente permanecemos nele. A qual casa somos nós, se permanecermos nele. Se permanecemos em Jesus Cristo, nós somos casa e habitação de Deus. Se nele não permanecemos, ele não habita em nós. Ou seja, se nós estamos em Jesus Cristo, Ele habita dentro de nós, Ele faz em nós morada, nós ceamos com Ele e Ele ceia juntamente conosco. Mas se nós não permanecemos nele, Ele não habita em nós, como diz a palavra do Senhor, lá no livro de João, capítulo 14, vai dizer: se alguém me ama, pratica as minhas palavras, eu habitarei dentro dele, eu e meu Pai cearemos juntamente com Ele, o amaremos e faremos nele morada. Se alguém ama a Deus, pratica a palavra de Deus. Se alguém não ama a Deus, não pratica a palavra de Deus. Se alguém ama a Deus, é pela prática da palavra de Deus que Deus determina que de fato ama Ele. Como diz em João 14, 24: ora, quem não me ama, não pratica as minhas palavras. Por isso Jesus, Ele ensina que sem Ele nada podemos fazer, e não tem como nós amarmos a Deus só de palavras. Mas a Bíblia fala: filhinhos, não ameis só de palavras, mas em demonstração de obras e poder. Filhinhos, não somente ameis somente de palavras, mas de todo entendimento, de todo o coração, com toda a tua força. Sim, com toda a tua força, ao ponto de se sujeitar a Deus, com todo o seu entendimento, a fim de obedecer a Deus. Nisso é o verdadeiro amor para com Deus, que não se resume apenas em palavras. Qualquer ímpio, qualquer malfeitor diz amar a Deus, mas será que ama de fato, verdadeiramente, segundo a vontade de Deus, segundo o coração de cada pessoa? Ama a Deus, mas não da forma verdadeira. A Bíblia vai dizer que não tem amor maior do que aquele que entrega a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, a Bíblia está dando um exemplo de Jesus. Jesus entregou a sua vida pelos seus amigos. Jesus entregou a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. E a Bíblia diz que esse é o verdadeiro amor. Ou seja, se Jesus teve a capacidade de se entregar por nós, a Bíblia fala que Deus não poupou o seu Filho, mas antes o entregou por amor de nós. Ou seja, Deus entregou Jesus Cristo, seu Filho, por amor de nós. E quem ama a Deus verdadeiramente entrega a sua vida a Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, de toda a tua força.
Assim, as Escrituras nos ensinam, a palavra de Deus não nos ensina a ter uma religião. As pessoas estão muito acomodadas e confortáveis em sua religião, achando que é só seguir uma religião e está tudo certo, está seguindo Deus, está garantido o reino de Deus, e na verdade estão caminhando para o inferno. Jesus diz: em verdade vos digo, se vós não arrependerdes, de igual modo, de igual forma também perecerão. Mas Jesus certamente veio para que não pereçam, mas tenham a vida eterna, e a vida eterna é esta, que permaneçam nele, que permaneçam nas suas palavras. Se as suas palavras estiverem em nós e nós estivermos em suas palavras, ele estará em nós, e assim a Bíblia fala que ele habitará em nós para sempre. A palavra de Deus admoesta que se sujeitem aos principados, autoridades, obedeçam, estejam preparados para toda boa obra, sempre preparado para toda boa obra. A ninguém infamem, não sejam contenciosos. A palavra de Deus começa a dar algumas advertências: não sejam contenciosos, sejam modestos, com toda mansidão, para com todos os homens. Nós sabemos que muitos homens têm sido orgulhosos, arrogantes, soberbos. A Bíblia diz que ao homem de Deus convém que ele seja então manso. Jesus mesmo ele ensina: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, e então vocês encontrarão repouso e descanso. Sejam simples como a pomba, e sejam então astutos como a serpente, ou seja, prudentes como a serpente. Jesus, na verdade, ele é manso e humilde, e a Bíblia diz que nós devemos aprender com ele. Com Jesus você aprende a deixar a soberba e a arrogância. Com Jesus Cristo você aprende a ser moderado e a ter domínio próprio. A Bíblia diz que de Deus é a ira, de Deus é a vingança. Não deis lugar à carne. A Bíblia fala: irais e não pequeis, porque de Deus é a ira e de Deus é a vingança. Do homem não vem justiça própria. A justiça própria do homem é como um trapo de imundícia. A vingança humana, ela é como um trapo de imundícia. O homem não pode vingar a si mesmo. A palavra de Deus diz: não vingueis a mim mesmo, porque é minha ira, mas dei lugar ao Espírito de Deus. Ou seja, ao invés de vingar a si mesmo com as próprias forças, com os próprios recursos, entregamos na mão de Deus, porque dele sim é a justiça, e dele sim é a ira, dele sim é a vingança. Todavia muitas pessoas buscam pela justiça errada, a justiça humana, mas a Bíblia diz que Deus é o justo juiz. No livro de Romanos capítulo 1 versículo 18, Deus é um justo juiz, Deus é um Deus que se ira todos os dias. Romanos vai dizer que dos céus manifesta-se a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade e mentira, contra aqueles que detêm a justiça e injustiça, pois assim a palavra do Senhor vai dizer que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Deus ama a justiça, Deus não folga com a injustiça, e certamente a Bíblia fala que Deus é um justo juiz, é um Deus que certamente ira-se todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará tua espada, teu arco está aparelhado. Sim, é o Deus do Antigo Testamento que se manifestou em carne através de Jesus Cristo. É o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo sempre, eternamente. Passarás os céus, passarás a terra, mas sua palavra permanecerá para sempre. Tudo passa, a terra se passa, os céus se passam, mas a palavra de Deus permanece. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus do passado é o Deus do presente. A mesma forma em que Deus agiu no passado, Jesus, ele manifesta que assim Deus certamente ele há de vir. Lá no livro de Apocalipse nós olhamos, vemos que a Bíblia relata sobre a imagem de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que ele tem seus cabelos brancos, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como um latão reluzente. Ou seja, a palavra de Deus dá uma afirmação que os olhos de Jesus são como chama de fogo. O que parece isso para o homem? O que parece isso para você? Será que Jesus Cristo de fato ele olha para esse mundo com um olhar de amor, quando na verdade os homens ímpios estão entrando pelos seus caminhos imorais, depravados, maliciosos? E assim a Bíblia fala que prevalece o perjurar, o matar, o roubar, porque se apartaram do conhecimento de Deus. Os olhos de Jesus Cristo representam a ira de Deus, a ira de Deus contra o pecador. Sim, a Bíblia fala que se o homem não se arrepender, Deus tem afiado a sua espada. Lá no livro
dos profetas. Deus diz: eu amo os que me amam, aqueles que me buscarem de manhã ou pela madrugada me encontrarão. Deus ama aqueles que o amam, Deus ama aqueles que o buscam. No livro de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus está dizendo: aquele que me ama, pratica as minhas palavras, eu o amarei e me manifestarei a ele, cearei com ele, ele ceará comigo. Deus ama aqueles que praticam a sua justiça. Deus ama aqueles que praticam a sua palavra, aqueles que praticam a sua vontade. Mas a Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, porque ora, as obras da carne são adultérios, são bebedices, são fornicações, são imoralidades, são adultérios, mentiras, roubos, furtos, bebedices, essas coisas na verdade que causam a ira de Deus. Assim diz em Gálatas 5, versículo 19. As obras da carne certamente são a oposição contra Deus. Aqueles que andam na carne estão distantes de Deus. Isaías fala no capítulo 55, capítulo 59, versículo 2: o que faz separação entre vós e o vosso Deus são vossos pecados, encobre os vossos ouvidos para que não sejam ouvidos por Deus. De fato, o pecado faz separação entre homem e Deus. É possível o pecador viver na carne e estar andando com Deus. É possível o pecador andar segundo o teu coração e estar fazendo a vontade de Deus. Se todos os caminhos levassem a Deus, certamente assim nós permaneceríamos e no final das contas estaríamos com Deus. Mas a Bíblia fala em João 14: ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Não são todos os caminhos que levam a Deus. E se vós não arrependerdes, certamente perecereis, disse Jesus Cristo. A palavra diz no livro de Tito, ou melhor, assim está escrito no livro de Tito, capítulo 3, no versículo de número 3: porque nós também sabemos que outrora, em outro tempo, éramos insensatos, éramos desobedientes, extraviados, servindo a vários desejos do coração e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas por meio de Jesus Cristo, quando Ele apareceu, pelas suas obras, abundantemente derramou sobre nós, e assim a Bíblia vai dizer que nós somos justificados pela graça. A Bíblia afirma que assim agora, por meio de Jesus Cristo, mesmo que outrora éramos odiosos, maliciosos, depravados, mentirosos, a Bíblia vai dizer que agora podemos ser justificados por meio de Jesus Cristo. E significa que Jesus, Ele transforma o homem, Ele faz nova criatura. E significa que Jesus Cristo, Ele dá mais uma chance, sim, mas porém Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Quando Jesus, Ele diz: vai e não peca mais, o que Ele está dizendo significa: vai e não continue cometendo os mesmos erros, vai e não continue cometendo mais as mesmas obras, não pratique aquilo que certamente Deus reprova, chamando de certo, porque certamente a Bíblia fala que Deus não tomará o culpado por inocente. E quem é o culpado senão aqueles que sabem fazer o bem e não fazem? A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, ele peca contra Deus. Sim, Deus, Ele anuncia que aqueles que sabem fazer o bem e não fazem, peca contra Deus. Nós sabemos o que agrada a Deus e o que realmente não agrada a Deus, mas certamente muitos estão buscando fazer a vontade do coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso, e o coração é mais enganoso do que todas as coisas nessa vida. Deus não entende o coração, porque o coração, na verdade, ele inclina à morte, à condenação. A Bíblia fala que do coração surge adultérios, furtos, roubos, mentiras, soberbas, idolatrias, abomináveis mentiras. É do coração que vem todo tipo de malícia. Jesus falou que do coração vem a entrada e saída da vida. Por isso Jesus, Ele diz que certamente se o homem não se tornar como uma criança, como uma criança de peito, ele não pode herdar o reino de Deus. Jesus estava falando da inocência, da pureza em seu coração, em seu entendimento. E Jesus, Ele afirma no livro de João que se não nascerdes de novo e não tornardes uma nova criatura, não pode herdar o reino de Deus.
Talvez muitas pessoas até colocam a confiança na religião como se ela pudesse salvar, como se de fato ela estivesse levando para Deus, como se ela estivesse desviando da condenação. Mas Jesus, ele vai dizer: se vocês não arrependerdes, de igual modo também perecerão. Isso porque os fariseus, eles olharam e viram que alguns dos que estavam ali, eles foram mortos quando houve a queda da torre de Siloé. A torre de Siloé, quando caiu, segundo a Bíblia Sagrada, matou vários homens que eram religiosos. Os fariseus viram e eles disseram: bom mestre, nós permanecemos vivos. Jesus olha para eles e diz: vocês cuidam que vocês são mais santos do que aqueles. Antes eu digo a vocês, se vocês não arrependerdes, de igual forma também perecerão. Ou seja, confiam na sua religião, acham que dar o dízimo de tudo que possui, fazer jejuns 2 ou 3 vezes na semana, fazer o bem ao próximo, está tudo certo. Em verdade eu vos digo que se não arrependerdes, certamente não herdarão o reino de Deus. As palavras de Jesus Cristo, elas não são duras, elas apenas são verdadeiras, e ela confronta a mentira. O discurso de Jesus Cristo não é duro, ele apenas não massageia o ego e não fala coisas agradáveis para enganar o coração. O Pedro até entendeu isso. Ele disse: Senhor, para onde que nós vamos, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Muitas pessoas, na verdade, estavam atrás de Jesus Cristo pelo pão. Ele fala: vocês não estão aqui por causa das palavras de vida eterna, mas vocês estão aqui por causa do pão que vocês comeram. Vocês estão aqui por causa da cura em que eu efetuei. Jesus, na verdade, ele disse a verdade, porém, quando o discurso ele foi contrário à vontade do coração daquelas pessoas, elas foram embora. Então Pedro falou: Senhor, cadê a multidão? Eu acho que o discurso foi muito duro. De fato, o discurso de Jesus Cristo pareceu ser duro, mas não é que o discurso é duro, é porque o coração do homem, ele se inclina ao pecado e reprova a verdade, reprova a luz. E a Bíblia fala que assim eles não vêm para a luz, para que as suas obras que são más não sejam reprovadas por Deus. Sim, muitas pessoas não vêm para a luz, elas reprovam aquilo que é certo, chamando de errado, chamam de errado aquilo que é certo. Mas assim Jesus falou: ai daquele que acrescentar qualquer palavra às profecias deste livro, e ai daquele que tirar qualquer palavra das profecias deste livro. Este livro certamente ele há de julgar o homem no último dia. Nós apenas testemunhamos essas palavras. E Jesus ele falou para pregar este evangelho a tempo e fora de tempo, testemunhando a toda criatura. Este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e em seguida virá o fim. O fim vem, está próximo e se aproxima muito. Como disse o profeta Ezequiel no capítulo 7, o fim ele vem e está próximo. Se prepare para se encontrar com Deus. Se aparta da malícia do coração, se aparta da embriaguez, se aparta da feitiçaria, das obras da carne, porque elas levarão ao inferno. Jesus diz: caminhe em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, porque a carne se inclina à morte. Por isso Jesus anuncia que se arrependam. Se hoje ouve a palavra do Senhor teu Deus, se hoje ouve a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo, e pereceram. O tempo antigo, no tempo da provocação no deserto, os homens resistiram à vontade de Deus, resistiram à voz de Deus, foram murmuradores, foram ingratos, incontinentes, infiéis. A Bíblia também vai dizer que eles pereceram. Não pereça, sabendo que porém nos últimos dias os homens se tornarão caluniadores, os homens se tornarão incontinentes, cruéis, infiéis nos contratos, mais amigos dos deleites, dos prazeres deste mundo, do que amigos de Deus. Sim, nos últimos tempos os homens se tornarão avarentos, ingratos, soberbos, blasfemadores. A Bíblia diz incontinentes, infiéis, pelo que a palavra de Deus diz que já é a última hora. Se desperta para a salvação, deixa o ímpio seus maus caminhos e torne-se para Deus.
porque Deus é benigno. Deus certamente anuncia hoje que se arrependam. Deus anuncia a todos, em todos os lugares, que se arrependam, porque Ele determinou um dia que vai julgar esse mundo, e disso Ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. As palavras de Deus, elas são fiéis. Jesus, Ele fala que fiéis são essas palavras, e elas são dignas de toda aceitação. Bem-aventurados são aqueles servos, quando o Senhor vier, o encontrar fazendo assim como diz a palavra de Deus. É assim que Deus espera encontrar aqueles que o servem, aqueles que creem nele, aqueles que na verdade o confessam com a boca. Aqui no livro de Tito, o mesmo livro, no capítulo 1, está escrito no versículo de número 16: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Você pode até confessar a Deus com um lábio, como diz a palavra de Deus, mas sendo infiel em suas obras, sendo abominável, desobediente, você está reprovado diante de Deus em toda obra, em todo caminho. Você pode confessar a Deus com a boca, só que a Bíblia diz que se você for infiel em seus caminhos, em suas obras for infiel, certamente está reprovado. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos buscar a aprovação de Deus e não dos homens. Paulo escreve dizendo: porventura eu busco a aprovação de Deus ou dos homens? Sou servo de Cristo ou servo dos homens? Antes, melhor agradar a Deus do que os homens. Certamente é a Deus que nós devemos buscar agradar, porque é dele que devemos esperar a aprovação, é de Deus que nós devemos esperar a aprovação. Quem tem que nos aprovar é Deus. O homem, na verdade, é pó, é cinza. Certamente do pó da terra viestes, ao pó da terra tornará, no vieste, no tornará. Nada trouxeste para essa vida, e certamente nada levará desta vida, tendo que comer, tendo sustento, tendo o cotidiano necessário de cada dia. Com isso estejam contentes e dê graças a Deus. Mas aqueles que querem ser ricos caem em laços nocivos, que levam a sua alma à perdição e à ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e caindo nessa cobiça muitos se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos. Aleluias, glórias a Deus. Nós não precisamos de muito. A Bíblia fala que tendo o suficiente, com isso estejam gratos, com isso estejam contentes. Por isso que Jesus Cristo, Ele nos ensina a ter contentamento com o que nós temos, tendo que comer, tendo que beber, tendo o sustento cotidiano, estejam alegres. Mas os que querem ser ricos, ou seja, os que desejam enriquecer, vão cair em laços nocivos, que vão levar sua alma à perdição e à destruição. Por isso que Deus certamente Ele diz para ter contentamento com o que você tem. Aquele que quer ser rico sabe que um dia ele vai cair e ele vai se perder, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E certamente sim, Jesus provou isso então quando Ele disse a um certo jovem que era muito rico: vende tudo que tem e dá aos pobres, para ter um tesouro no reino de Deus. A palavra de Deus vai dizer que aquele homem, então aquele jovem, ele se entristeceu muito com aquelas palavras e ele foi-se embora. Aí Jesus fala: está vendo quão difícil é que um rico entra no reino de Deus? É mais fácil um cabelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas eu digo a vocês que todas as coisas são possíveis a Deus. Ou seja, Jesus então agora coloca como uma comparação, um camelo passando no fundo de uma agulha, e dizendo: o camelo passa no fundo de uma agulha, e olha que é difícil, e é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Por isso a Bíblia fala que aqueles que querem ser ricos vão cair em laços nocivos. Jesus nos ensina a ter contentamento. Isso é a maior prosperidade que a Bíblia ensina. A maior prosperidade que a palavra de Deus nos ensina é você viver bem com o que você tem, é você dar graças a Deus com o que você tem. É o que Jesus nos ensina: tendo o suficiente, tendo o cotidiano, sustento, com isso estejam contentes e gratos a Deus. Você anda contente com o que Deus tem te dado?
Muitas pessoas andam, na verdade, incontentes, descontentes com o que tem, sempre buscando mais e mais e mais. O nome disso é ganância. E a ganância, segundo a palavra de Deus vai dizer, ou seja, a avareza é o mesmo que a idolatria, ou seja, o desejo louco e nocivo do homem pelos prazeres da riqueza, por buscar ter o bem dessa vida, é uma idolatria ao amor, ao dinheiro, às riquezas e os bens. Por isso Jesus ele ensina que a vida do homem não consiste naquilo que ele possui. A vida do homem consiste em temer a Deus, guardando seus mandamentos. Tem pessoas que nem não vivem direito, porque a vida dele é dedicada a ganhar dinheiro, a trabalhar. Sim, Jesus falou que é do sustento do seu rosto que você certamente comerá e fartará a sua alma. Mas porém Jesus está dando prioridade ao reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Porém o homem não deixa sobrar tempo para Deus, não deixa sobrar tempo, porque na verdade na maior parte do tempo está se dedicando a buscar dinheiro, a buscar para essa vida, e se está esquecendo que nada trouxeste para essa vida e não vai levar nada dessa vida. E por isso Jesus ele diz para buscar o tesouro celestial, onde a prata, aonde melhor, o tesouro celestial, onde o ladrão não vai roubar, aonde a ferrugem não vai corroer, porque aonde estiver o teu coração estará o seu tesouro. Fiéis são essas palavras, e elas nos corrigem a andar em temor no tempo que vivemos. E essas palavras vão dizer ainda mais, que pela benignidade de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, agora nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quando de fato assim o recebemos, quando Jesus está em nós, nós nos tornamos nova criatura, nós somos renovados pelo Espírito Santo e somos regenerados de nossos pecados. E assim a palavra de Deus vai dizer, fiel à palavra, isto eu quero e deveras afirmo, para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Fiel é essa palavra, e Deus quer que o homem aplique o seu coração a buscar as boas obras. Boas obras não de acordo com o coração, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aplique o teu coração a compreender a palavra de Deus. Se alguém tem falta de fé, peça para Deus, porque Ele dá deliberadamente, segundo o que cada um necessita. Se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, porque Deus Ele dá deliberadamente aquilo que cada um necessita, segundo o que cada um precisa. Ou seja, não muito, não sobrando e nem pouco, mas o suficiente. Foi isso que Salomão pediu para Deus. Deus, não me dê riquezas para que eu não venha escarnecer do teu nome, nem me dê a pobreza para que eu não venha ser envergonhado, mas o necessário. Deus deu riqueza. O resultado, Salomão se corrompeu-se com várias mulheres, deixando a fidelidade do verdadeiro Deus, se voltando aos Baalins, aos tarotes, aos demônios, fazendo sacrifício a demônios e querendo agradar a Deus. Se corrompeu. A palavra de Deus nos ensina a não colocar a confiança no futuro, nas coisas dessa vida, mas sim em Deus. Maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Maldito o homem que confia no homem e faz a sua carne no seu próprio braço. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O tempo ele está se esgotando, o tempo está se passando. Deus deu ao homem o tempo, e o tempo ele está se esgotando. A vida do homem é como vapor que logo vem e se desvanece. O tempo ele um dia ele vai se esgotar.
O homem é como a flor da erva que se murcha, e é como a erva que se seca. Secou-se, passou-se a sua glória, e onde estará? Assim a vida do ser humano. Se seca como a erva, se murcha como a flor da erva. A vida do ser humano é dessa forma. Vai chegando até uma certa idade, vai se murchando, mas quando ele chega na sepultura ele se seca, e a Bíblia fala que a sua glória ela se passou e já não é mais lembrado. Quantos se passaram por essa terra? Quantos estiveram no mesmo lugar que você está hoje? Quantos estiveram fazendo a mesma coisa que você está fazendo hoje? Se passaram, a sua glória não é mais lembrada, mas aonde estará a sua alma? Assim a Bíblia diz, é o que importa. Aonde estará? A quem estará preparada a tua alma? Porque ainda esta noite podem pedir a tua alma, e para quem será que está preparada, e para onde será que levará? Nós não podemos ficar confiantes num amanhã incerto. A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal, o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas assim a Bíblia vai dizer: se o Senhor Deus quiser, se assim o Deus permitir, assim faremos, assim contrataremos, assim iremos, compraremos. Se Deus assim nos permitir, mais um dia certamente será feito. Mas todo aquele que confia no amanhã certamente está perecendo, porque certamente a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus, e basta cada dia o seu próprio mal. Muitos estão deixando para o amanhã para poder se voltar a Deus. E quem te garante que o amanhã ele vai ser mais uma oportunidade? Quem te garante que o amanhã será mais uma oportunidade, mais uma chance? Muitos dizem que certamente vão ter mais uma oportunidade como o ladrão da cruz, mas quem te garante que você não terá um mal súbito, ou quem sabe uma parada cardíaca? O futuro ele é incerto, o amanhã ele pertence a Deus. O agora Deus nos permitiu, o agora Deus nos concedeu, o agora é a misericórdia que Deus nos concedeu mais uma vez. Mas a Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. Isaías fala no capítulo 55, para buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar a Deus enquanto Ele está perto. Como? Deixando o ímpio os seus maus caminhos, deixando o ímpio a idolatria, deixando o ímpio a feitiçaria, deixando o ímpio a embriaguez, a homossexualidade, os furtos, os roubos, deixando o ímpio a mentira, o orgulho, a soberba, a ganância, a avareza. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque é benigno. Assim o Isaías diz, essa é a forma de buscar Deus. Você encontra a Deus quando se arrepende, e quando você invoca a Deus com o coração arrependido, Deus ele está perto, Ele te ouve. Mas porém o Isaías vai falar no capítulo 59 que os pecados fazem separação entre homem e Deus. Os pecados fazem separação entre a criatura e o Criador, encobrindo seus ouvidos para que não sejam ouvidos por Deus. Há muitas pessoas que estão distantes de Deus, mas o diabo fala ao seu coração que Deus está no seu coração, e o diabo faz você entender que Deus caminha com você, independente do lugar que você está indo, se é mal, se você está praticando pecado ou não. Só que a Bíblia ela desmente isso, dizendo que Deus, os seus caminhos não são os caminhos de Deus, seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Você acha que Deus vai caminhar para o boteco? As pessoas estão cometendo uma grande loucura de dizer que está caminhando com Deus, quando na verdade estão andando em caminhos que Deus reprova, praticando aquilo que Deus reprova, fazendo aquilo que Deus abomina, chamando de certo aquilo que Deus chama de errado, chamando de bom aquilo que Deus chama de mal. Como que Deus está no seu coração, sendo que a Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito é bondade, fé, mansidão, temperança, alegria, paz, domínio próprio? Os frutos do Espírito Santo são esses, mas as obras da carne são feitiçaria, mentira, inimizade, embriaguez, homossexualidade, roubos, furtos, orgulho, soberbas, embriaguez. Essas são as obras da carne. Acerca a Bíblia declara que os que cometem jamais herdarão o reino de Deus, mas assim a Bíblia fala que é necessário arrepender-se e se tornar remidos pelo sangue de Cristo.
É necessário se arrepender hoje. É necessário se arrepender enquanto há tempo. É necessário se voltar para Deus enquanto ainda resta esperança. É necessário confessar a Deus os seus pecados e deixar. É necessário confessar as culpas e reconhecer as falhas. Jesus fala: lavai as vossas mãos, ó pecadores, purificai a vós de duplo ânimo. Chorai, não vos alegreis. Muitos estão se alegrando na carne, mas esse é apenas mais um dia se passando, e a oportunidade também se passando, e a morte batendo na porta, e a última hora chegando, onde será tarde demais para se arrepender e para reconhecer as falhas. Por isso Jesus ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados. Sobre vós vem o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo, que quer que todos arrependam-se e sejam conhecedores da verdade. A verdade ela liberta, a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os, Pai, na tua verdade, pois tua palavra é verdade. Se santifica na verdade, a palavra de Deus é a verdade, e nenhuma verdade provém da mentira. E conhecereis a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus libertar, somos livres. Ora, o servo não permanece para sempre, mas o Filho sim. O escravo não permanece para sempre, mas o Filho sim. Uma hora ou outra, o ser humano ele deixa de ser escravo do pecado. Ou na vida ou na morte, o homem uma hora tem que deixar de ser servo do pecado. Em vida você pode deixar de ser escravo do pecado, conhecendo Jesus Cristo, qual é a verdade, e anuncia a todos nós o arrependimento. Mas se em vida você não busca ser livre do pecado, certamente na morte será então livre e separado dos seus pecados, mas para a condenação eterna, onde Jesus dirá: apartai-vos de mim, vocês que têm praticado a iniquidade, para o fogo eterno, junto do diabo e seus anjos, porque certamente tive fome, não me deste de comer, estava com sede, não me deste de beber. E então os servos perguntaram: Senhor, quando isso aconteceu? Quando fizemos a ti? Ele dirá então abertamente: quando vocês fizeram aos pequeninos, fizeram a mim, e quando vocês não fizeram aos pequeninos, também não fizeram a mim. Se você quer fazer para Deus, certamente você faz do seu próximo. Aquele que tem fome, Jesus fala: dê de comer. Aquele que tem sede, dê de beber. Aquele que tem necessidade, dê a ele. Assim Jesus ele diz, ensina Jesus Cristo a praticar dessa forma. Portanto, se hoje, ouvindo a palavra de Deus, toma uma escolha. Deus colocou diante de nós o caminho da bênção, o caminho da maldição, o caminho da vida, o caminho da morte. Escolhe hoje qual caminho vai seguir, porque o tempo está se passando, o tempo está se esgotando. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Jesus está às portas e bate. Não endureça o vosso coração, mas arrependam-se. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que Deus abençoe e a paz seja convosco da parte de nosso Senhor Jesus Cristo.